Primeira questão. Um jardineiro gasta 2/3 de 1 litro de água para cada planta que rega. Quantas plantas ele pode regar com 10 litros de água? Ou seja, eu vou dividir 10 por 2/3, que 10 litros de água. E 2/3 é a quantidade de litro de água para cada planta. Então, a gente tem que saber a quantidade de planta que ele rega com 10 litros. Então, eu vou dividir 10 por 2/3. Que eu pego 10 e coloco 1 embaixo, ou só o 10 mesmo, se não for complicado. E multiplico pelo inverso da segunda fração, ou seja, divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 2/3? 3 sobre 2. Então, 10 vezes 3, 30, e 1 vezes 2, 2. Então, aí, como eu multipliquei o número inteiro por uma fração, eu divido o numerador pelo denominador e vou descobrir quantas plantas ele pode regar com 10 litros de água. Então, 30 por 2, 15. Então, o total, a resposta aí é 15 plantas. Segunda, Sael acertou 75% das questões de matemática do teste e Mariana acertou 4/5. Quem acertou mais questões? Então, para mim fazer essa comparação, eu tenho que transformar a fração em um número decimal e em seguida transformar em percentual. Então, para fazer isso, 75% é Sael e 4/5 eu vou transformar em decimal, que é 0,8, e multiplicar por 100, porque eu tenho que transformar em percentual, que dá 80%. Então, automaticamente, quem acertou mais questões da prova foi Mariana. Certo, pessoal? Terceira, ao calcular a medida da diagonal de um quadrado, João encontrou a medida correspondente à raiz de 2. O valor dessa medida, na reta numérica, encontra-se entre os números. Então, pessoal, primeiro eu tenho que encontrar a raiz de 2. Então, a raiz de 2 é aproximadamente, não é exato, porque é um número, a resposta da raiz de 2 é um número irracional, ou seja, não é exato o número. Então, é 1,41, 42, 1, infinitamente. Então, aproximadamente vai estar entre 1 e 2. Não vai estar entre 2 e 3, nem 3 e 4, nem 4 e 5. Vai estar entre 1 e 2. A resposta certa é letra A. Observe os números abaixo e responda as questões. Então, aí eu tenho menos 27, 3/5, 32/4, 1,3535 e menos raiz de 2 e π, que π é um número que aproximadamente 3,14 infinitamente, é um número irracional, certo? Então, letra A. Qual desses números pertence ao conjunto dos números reais? Todos esses números, o único número que pertence ao conjunto dos números reais é 32/4. Quando eu divido 32 por 4, vai dar 8. Letra B. Quais pertencem ao conjunto dos números inteiros? São números inteiros, negativos e positivos. Então, quando eu divido 32 por 4, dá 8. Então, é um número positivo. E menos 27, número negativo. Então, números inteiros são números positivos e negativos. Que números são racionais? Os racionais são 32/4, dízima periódica, número negativo e fração, ou seja, 32/4, 1,3535, menos 27 e 3/5. Letra D. Qual número é irracional? Apenas menos raiz de 2 e π. São números irracionais, que são dízimas periódicas
infinitas, certo? Letra E. Quais números são reais e não racionais, pessoal? Tem que prestar atenção. Então, vocês sabem que o número, o conjunto dos irracionais, ele fica a par, certo? Então, quais números são reais e não racionais? Então, é menos raiz de 2 e π. Que números são reais e não irracional? Então, 32 quartos não pode ser nem menos raiz de 2 e nem π, porque são números irracionais. Então, ele não entra aí. Então, 32 quartos, 1,3535, menos 27 e 3 quintos. No balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. O capital aplicado foi de... Então, primeiro eu vou colher meus dados. Lembrando que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. Ou seja, se o tempo vai estar em mês, a taxa também tem que estar em mês. Se o tempo está em ano, a taxa também tem que estar em ano. Mas aí a gente tem a taxa em ano e o tempo em mês. Então, a gente vai transformar a taxa transformando em ano, certo? Então, vamos ver. Pegando os dados. O capital eu não sei quanto é. Então, vou colocar uma interrogação. Minha taxa é de 30% ao ano. Então, para mim transformar e deixar na mesma unidade de medida do tempo, de 8 meses, então eu vou fazer 30, que está o ano, dividido por 12, que é a quantidade de meses de um ano. Então, quando eu divido 30 por 12, vai dar 2,5. O tempo, que é 8 meses, e os juros, que é de 192. Então, eu vou jogar agora na minha fórmula CIT sobre 100, certo? Juro é igual a CIT sobre 100. Quando eu jogo, juros 192 igual ao capital, que eu não sei, vezes 2,5, que é a taxa, vezes 8, que é o tempo, dividido por 100. Quando eu faço 2,5 vezes 8 dá 20, dividido por 100. Quando eu divido 20 por 100, vai dar 0,2C. Então, o 0,2 que está multiplicando o C vai passar para antes da igualdade, dividindo por 192, que vai ficar 192 dividido por 0,2 igual a C, que vai dar 960. Então, vai ser a resposta certa é letra C. O meu capital aplicado foi de R$ 960. Um fazendeiro semeia 2/5 da sua fazenda com milho e 2/3 com soja. Qual é a fração que representa o total semeado? Vocês erraram muito nessa questão, pessoal. Aqui são 2 perguntas e vocês fizeram somente essa daqui. A maioria só fez somente essa. Então, aí, eu preciso saber o total semeado da fazenda. Então, é uma soma de fração. Somar 2/5 com mais 3/7. Que, como são denominadores diferentes, eu vou tirar o MMC de 5 e de 7, que é 35. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7, 7 vezes 2, 14. Mais 35 por 7 dá 5, 5 vezes 3, 15. 14 mais 15, 29, repito, 35. Então, o total semeado da fazenda é 29 sobre 35 avos. Não dá para simplificar porque nenhum tem um número comum para simplificar, certo? Aí, letra A. Qual fração da fazenda ainda não foi semeada? Então, eu vou tirar 29, 35 avos de 1, que é a fazenda inteira. Então, a fazenda inteira é 1.
Então, quando eu subtraio, aí eu faço, tiro o MMC no caso, 35. No caso de embaixo de 1, tem 1 também. Aí eu faço 35 dividido por 1, vai dar 35. 35 vezes 1, 35. 35 por 35 dá 1. 1 vezes 29, 29. 35 menos 29 dá 6 e repito 35. Então, a fração que ainda não foi semeada é 6 sobre 35 avos, certo? Então, aí é a resposta certa. 39,35 avos, a primeira resposta, e 6,35 avos, a segunda resposta. Marta tem um negócio onde vende ovos em embalagens de uma dúzia. Uma dúzia é 12. Um de seus clientes pede apenas 5/6 de uma dúzia. Quantos ovos Marta terá que separar? Então, eu vou fazer 5/6 multiplicando 12, que é uma dúzia. Então, 5 vezes 12 vai dar 60 e repito o meu denominador. Então, quando eu dividir os 60 por 6, vai dar 10 ovos. Essa questão foi bem acerta. Muitos acertaram, a maioria, viu, pessoal? Parabéns. Calcule as operações a seguir. Essa questão muita gente errou por falta de não prestar atenção na hora de fazer o cálculo. Colocou a vírgula em qualquer lugar, mas eu não considerei. Por quê? Porque o local da vírgula é o essencial para mim saber o resultado da minha operação. Então, veja. Letra A é 6,789 mais 0,78. Na adição e na subtração, eu tenho que colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, veja só. Aí eu tenho 6,789 mais 0,78. Para mim não me confundir, eu acrescentei o 0 aí. Veja que eu coloquei diferente embaixo do 9. Então, eu vou somar aí, ó. Quando eu somo, dá 7,569. Certo, pessoal? Então, a vírgula, ó, tem que estar alinhada na adição. Na subtração, a mesma coisa. 456,087 menos 91,043. Eu acrescentei o 0 embaixo do 4 para não me confundir e alinhar minha vírgula abaixo de vírgula. Então, quando eu subtraio aí, veja que minha vírgula está alinhada aí, vírgula abaixo de vírgula, certo? Então, dá 365,044. Letra C. Multiplicação não precisa ser alinhada, só que eu tenho que contar a quantidade de vírgula que está tanto no multiplicador nas duas parcelas, tanto no de cima como no de baixo. Então, no primeiro de cima eu tenho 2 números após a vírgula e no de baixo eu tenho 1. Então, eu tenho 3 números. Então, eu vou lá no meu resultado, quando eu faço toda a minha multiplicação, que eu esqueci a vírgula, e conto 1, 2, 3, aí eu coloco o resultado. Muita gente colocou 2,278, outros colocou 227,8, outros nem colocaram vírgula. Então, eu não considero, viu? Então, o resultado é 22,780. Agora, eu tenho letra D, divisão. Todo mundo, pessoal, pouquíssimos alunos acertaram essa questão. Então, aí, vocês esqueceram que eu sempre, para mim tirar a vírgula do dividendo, eu tenho que multiplicar por 10. Tanto o meu divisor como o meu dividendo. Então, quando eu multiplico 34.789 por 10, fica 347,89. E 34 por 10, 3,4
por 10 vai dar 34. Quando eu faço a minha divisão, ó, vejam aí, faço minha divisão passo a passo e a vírgula vem automaticamente, certo? Como eu já expliquei outros casos para vocês. Bastava ter calma e dividir passo a passo. Muita gente nem tentou, nem prestou atenção, então isso complicou bastante. Então, vejam aí, passo a passo das 4 operações de números decimais. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês, durante 5 meses. Vejam que a taxa e o tempo estão na mesma unidade de tempo, então tudo está em meses. Não vou precisar transformar. Se no fim desse período o juro produzido foi de 305, qual foi o capital aplicado? Novamente, vamos descobrir qual é o capital. A minha taxa é de 10% ao mês, o meu tempo é de 5 meses e meu juro é de 305. Jogo na fórmula, juro é igual a CIT sobre 100, substituo aí, ó, 305 é igual a C, que é o capital que nós vamos descobrir, vezes 10 vezes 5 dividido por 100. 305 é igual a 50, C sobre 100, que vai dar 50 dividido por 100 dá 0,5. 0,5 que está multiplicando C, passa dividindo de 305, que vai dar 610, que é o capital aplicado. Então, a resposta certa é letra D. Façam a correção passo a passo e vejam aí como é fácil, certo? Então, beijos, fiquem com Deus.